Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é professor Bartô e o tema da aula de hoje é adição e subtração de polinômio. Então olha só, gente, nas aulas anteriores nós trabalhamos a definição de polinômio, o seu valor numérico, o grau, né? E nós trabalhamos também sobre os polinômios idênticos e os nulos. Hoje nós vamos trabalhar a adição e a subtração de polinômio. Então acompanhe comigo. Então, pessoal, a adição de polinômio é uma expressão algébrica que possui monômios formados por números e letras, como a gente vê comumente nos polinômios. Então entenda monômio como sendo a menor parte de um polinômio, sendo formado pelo coeficiente, que é um número, e a parte literal, que é uma variável, ou produto de variáveis, às vezes aparece assim. Então, o exemplo de como aparece um polinômio está dado aí na sua telinha, como, por exemplo, 2x igual a 2x. Então, isso implica dizer que esse 2 do polinômio ou do monômio, ele é o coeficiente. E o nosso x é a parte literal. Então, decore esses termos, que a gente vai trabalhar muito essa nomenclatura, tá? Veja também que nós temos menos 1,2x vezes y, que é igual a menos 1,2 vezes x vezes y. Isso implica dizer que esse 1,2 é o nosso coeficiente desse monômio. E o meu x e o meu y é a parte literal. Então, gente, observe que essa parte literal, ela é as nossas letras do nosso alfabeto, tá? Quando aparecer dentro do polinômio, certo? Já os coeficientes, ele é a parte numérica. Então, não esqueçam desse detalhe, tá? Os termos semelhantes, a adição de um algébrico de monômios é chamado de polinômio. Para efetuarmos a adição de polinômio, devemos agrupar termos semelhantes, ou seja, as partes literais. Um termo é considerado semelhante a outro quando possui a mesma parte literal, como eu havia falado anteriormente. Então, vamos ver isso na prática? Eu tenho aí 2x vezes y é semelhante a 15xy, pois possui a mesma parte literal, que é x e y. Então, observe no exemplo que nós temos aí 2xy é semelhante 15xy. Mas aí você poderia perguntar, professor, é semelhante em quê? Para onde eu vou olhar se ele é semelhante ou não? É simples, gente. É só observar as letras que estão aparecendo no polinômio, ou seja, a parte literal dos termos, tá? Quando aparecer, por exemplo, menos 7z é semelhante a 100z. Qual é a parte literal aí? É o z, não é? Perfeitamente. Por mais que os números ele venham com os coeficientes com valores contrários, ou seja, dentro dos números dos inteiros, ou ainda um positivo e um negativo, você vai observar a parte literal, que é o z, tá, desse monômio. Aí agora nós vamos trabalhar a adição de polinômio, tá, gente? Então, a adição de polinômio pode ser definida pela soma de um polinômio p de x mais q de x. Ou seja, o meu p de x é dado por esse polinômio aí todinho, esse gigantesco, né? A enésima parte, né, vezes x enésimo, mais a menos 1 vezes x enésimo menos 1, mais redicência, a subscrito 1 vezes x mais a subscrito 0. Ou seja, observe que isso é um polinômio, tá? Nós temos aí os coeficientes, a parte literal, e nós temos os graus também, tá? Que é o n menos 1, o n elevado a 1, e quando quando não aparece aquela parte lá do polinômio também. Nós temos também o q de x, e aí nós temos também um polinômio bem idêntico ao anterior.
Só o que vai mudar é a parte dos coeficientes. Então, veja que lá em cima, acima nós temos o A elevado a enésimo, ou A subscrito N, e nós temos também o B subscrito N. E aí vocês observem que o que vai variar é os coeficientes. Tudo bem até aqui? O elemento B representa o número e o x é a variável. Lá na anterior, o meu A representa o número e o x é a variável. Então, não esqueçam dessa nomenclatura. E aí nós temos que o meu P de x mais Q de x, ele vai somar esses polinômios. Tudo bem? Então, devemos agrupar os termos na parte literal. Então, vocês têm que ter em mente os conceitos de parte literal e os coeficientes, para não trocar as definições e fazer erradamente as estratégias matemáticas aí. Tudo bem? Nós temos também a subtração de polinômio. E aí você poderia perguntar, o que vai mudar, professor? Vai mudar somente a operação. Na anterior nós estávamos trabalhando a adição e agora a subtração, tá? Então, a nomenclatura será P de x menos Q de x. E aí você vai ter também uma P de x, com o A representando o x, aliás, o número, e o x, a variável. Da mesma forma, uma Q de x, onde o meu B representa o número e o x, a variável. Então, da mesma forma, a gente vai agrupar esse polinômio com os termos semelhantes e fazer a operação de subtração. Tudo bem? Vamos à atividade para exercitar e ver onde está a dúvida, onde ficou, como vai se colocar as definições matemáticas diante das situações, certo? Então vamos ao primeiro exercício. Dados os polinômios P1 de x igual a x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x mais 1 e P2 de x igual a 3x ao quadrado menos 5x mais 2 e P3 de x igual a 3x menos 4. Calcule. Primeiro ele vai pedir na letra A P2 de x mais P3 de x, certo? E depois ele vai pedir uma P1 de x mais P3 de x menos P2 de x. Gente, essa resolução é simples, tá? Basta você observar quantos polinômios nós temos aí, né? Nós temos a P1, P2 e a P3. E vejam os coeficientes e a parte literal, certo? Na primeira atividade aí, na letra A, ele está pedindo que você pegue o segundo polinômio e some mais o terceiro polinômio. Então, como ficará isso, professor? É simples. Então, minha P de x, P2 de x é igual a 3x ao quadrado menos 5x mais 2. E aí nós vamos somar, né? Mais 3x menos 4. Observe como é que você vai proceder, tá? A parte dos termos, as parcelas, elas estão diferentes. Então, você observa o grau de cada um. Na primeira, está classificado como 3x ao quadrado, ou seja, ela terá grau 2. Aí, na segunda equação, ela não tem, então deixa em branco. Na segunda parcela, nós temos 5x. Na segunda equação, nós temos 3x. E nós temos aí a outra parte sem a parte literal, que são só os números, né? O 2 e o 4. E aí, como a gente vai proceder? Somar, né, gente? Então, observe que ficará 2 mais menos 4. E aí, nós teremos resposta menos 2, né? Cuidado com o jogo de sinal, gente, aí. Menos 5 mais 3 dá menos 2. E aí a parte literal se repete somente, tá? 3x ao quadrado mais 0 é o próprio 3x ao quadrado. Ou seja, a soma de P2 de x mais P3 de x, ela terá como resultado 3x ao quadrado menos 2x menos 2. Então essa é a resposta da letra A. Vamos à letra B. Na letra B, nós temos a P1 de x mais P3 de x menos P2 de x. E aí, gente, agora nós vamos somar, aliás, vamos operacionalizar
com esses 3 polinômios. Então, tenham muito cuidado nos termos, tá? Primeiro a gente vai organizar os termos semelhantes. Depois a gente vai fazer as operações básicas que cabem nessa situação. Tudo bem? Então, acompanhe comigo. Minha P1 e P2 menos P1 de x mais a P3 menos a P2. Então, nós vamos substituir isso. Então, ela vai ficar x ao quadrado mais x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x mais 1, mais 3x menos 4, que é o segundo polinômio, menos 3x ao quadrado menos 5 mais 2, dá P2 de x. Tudo bem até aí, gente? Nós só organizamos. O segundo passo, nós vamos tirar de dentro dos parênteses e já organizando cada um com o seu cada qual. Ou seja, os termos semelhantes de cada um, tá? Pelos graus. Então, observe o grau de cada termo desse. Então, x ao cubo tem algum x ao cubo? Tem não. Então, agora nós vamos organizar o x ao quadrado. Nós temos na P1 de x, x ao quadrado. Nós vamos também buscar lá no final do polinômio da P2 de x, ó, o menos 3x ao quadrado. Então, já se organiza. Tem ainda grau 2? Tem não. Então, vamos para o grau 1. Então, ficará menos 2x mais 3x mais 5. Então, observe que todos os polinômios têm grau 1. Então, só organiza, agrupa aí direitinho, né, sem perder nenhum. Mais 1, menos 4 e menos 2. São os termos independentes, né? Sem parte literal. Organizou, gente? Agora a gente vai operacionalizar os termos semelhantes, tá? Então, o 3x, o x ao cubo não tem ninguém, só repete. E aí nós temos 1 menos 3. Aí vamos para o grau 1. Temos o menos 2 mais 3 mais 5. E depois nós temos os termos semelhantes, 1 menos 4 e menos 2. E vamos fazer as operações, né? X ao cubo, só repete ele. 1 menos 3 dá menos 2x ao quadrado. Resolvendo lá dentro do parênteses do grau 1, tem menos 2 mais 3 mais 5. E aí nós temos como resposta o 6, né? E os termos independentes, mais 1, menos 4 e menos 2, tem como resposta menos 5. Então, observe aí, gente, que cada termo dentro desse polinômio resultante, ele está organizado. O grau 3, o grau 2 e o grau 1 e o grau 0, que é o termo independente. Tudo bem, gente? Então, nesse caso, as operações de P1 de x mais P3 de x menos P2 de x, temos como resultado x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 6 menos 5. Certo, gente? Pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Eu vou pedir a vocês que recorram à plataforma Eduque, né? Tire suas dúvidas, revendo essa aula e fazendo as atividades complementares. Ou ainda, procure seu professor e tire sua dúvida e faça as outras atividades semelhantes com operação de adição e subtração de polinômio. Até a próxima e um abraço.